Glória a Deus, louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados ouvintes da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, desde já eu quero te agradecer pelo carinho da audiência. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a sua vida. Estou aqui para transmitir para você uma palavra ao favor às mães. Sabemos que todo ano, nesta data, 9 de maio, comemora-se o Dia das Mães. E desta feita, eu venho aqui parabenizar a todas as mães pelo fato de ser mãe, pelo motivo que tem em seus ombros de carregar aquele nome de mãe. A palavra do Senhor nos diz, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Timóteo, ele diz: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe é a expressão do amor de Deus. Ser mãe é uma dádiva de Deus. Ser mãe é receber de Deus um sublime dom. Louvado seja o nome do Senhor. Ser mãe é receber um singelo dom, pois não existe outra forma de gerar o homem a não ser do ventre de uma mãe. Bendito seja o nome do Senhor. Ser mãe é receber um perpétuo dom. Ela concebe um ser que nasce para ser eterno, nunca morrerá. O próprio Jesus Cristo, ele disse que todo aquele que está nele, ainda que morra, viverá para sempre. Dizem que cada criança que nasce é um telegrama de Deus anunciando que ainda ama o homem. Por 289 vezes a palavra mãe ou mães aparece na Bíblia. Lendo-as, notamos que é o princípio segundo o qual as mães devem ser honradas. Êxodo capítulo 20, versículo 12, junto com os pais, é repetido várias vezes no Antigo e no Novo Testamento que a mãe, ela tem um papel fundamental em zelar pelo caráter de ser mãe. Elas devem ser honradas por serem mãe, mesmo que os seus conselhos ou prática não devem ser seguidos. Bendito seja o nome do Senhor. Temos na Bíblia a história de mães magníficas e outras nem tanto. Devemos logo afirmar que, embora haja uma imensa influência delas sobre os seus filhos, elas não são responsáveis pelas escolhas que os filhos fazem. Mãe, ela tem uma missão muito grande. Talvez um dos papéis mais preponderantes da mulher destacado na Bíblia seja o de mãe. Embora todos os papéis sejam igualmente reconhecidos, esse papel de mãe era tão importante nos tempos bíblicos que a esterilidade feminina chegava a ser considerada uma maldição divina. Portanto, furtava a mulher de uma de suas funções mais importantes na vida. Acaso destacado com a especialidade, como de Sara, como diz a palavra de Deus, como o de Raquel, como o de Ana. Muitas noites acordadas, as mães, cansadas fisicamente, muitas noites acordadas, cansadas fisicamente, renúncias, ingratidões, uma tarefa difícil e árdua para as mães. Porém, é extremamente gratificante para a mãe ver o filho que ela amamentou, viu crescendo, criado, formado, bem encaminhado na vida. É honroso para a mãe ver em seus filhos suas próprias virtudes. É alentador para a mãe ser reconhecida pelos seus filhos como aquela que esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis, educando, corrigindo, formando, protegendo,
consolando e animando. Todo e qualquer investimento, a fim de que seja próspero, tem que ter uma boa mãe de que o cuide. Assim é a mãe, para que os seus filhos sejam prósperos durante a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, glória a Deus, que o papel da mãe é fundamental. É gerar, é conceber, é alimentar, é consolar, é dar amor, é dar proteção, é educar, ensinar, edificar, exortar, corrigir, repreender. O rei Salomão, escrevendo a sua carta, nos Provérbios, capítulo 22, versículo 6, Salomão ele diz, ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando ele for velho, não se desviará do caminho. Meu querido amado, Salomão ele aconselha para que as mães ensinem os seus filhos em um bom caminho. A criança deve ser instruída de pequeno. Quando ela ficar grande, que ela não venha se desviar dos caminhos do Senhor. As mães têm um papel fundamental, mas nem todas as crianças são ensinadas corretamente como manda a palavra de Deus. A criança ela cresce, amadurece, mas nem todas seguem os conselhos das mães, nem tampouco os conselhos dos pais. Salomão ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo dá esses conselhos, onde está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. É o conselho que o apóstolo Paulo dá para o seu filho na fé, Timóteo. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia nos conta que existem várias mães na Bíblia. Estou hoje homenageando as mães, um tributo necessário àquelas que podem ser consideradas mães de verdade. Sabemos que muitas mulheres não são dignas de serem chamadas de mãe, pois abordam seus filhos, assassinam filhos, jogam na lata do lixo. Há também mães que impõem sobre os seus filhos torturas, castigos extremos, sofrimento, abandono e tantas outras coisas. Sem falar daquelas que desonram seus filhos pelo comportamento pecaminoso que exercem quando descambam para a prostituição e drogas e tantas outras coisas que a gente vê passando neste mundo de meu Deus. Porém, a grande maioria das mulheres honram de fato a posição de mães que ocupam, fazem de tudo para que os seus filhos possam vir a ser vidas honradas na sociedade em que vivem. Muitas delas dão até mesmo a própria vida pelos seus filhos, fazendo de tudo para que possam crescer e ocupar espaço de destaque no mundo em que vivemos. Há exemplo de mães que até mesmo passaram privações, passam fome, para que os seus filhos se formassem em uma faculdade. Bendito seja o nome do Senhor. Nas Escrituras encontramos vários exemplos de mães, os quais queremos, ou eu quero, diante da palavra de Deus, trazer a você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos conta a história de uma mulher por nome de Agar, a mãe displicente. O que é que esta mulher displicente fez, que o qual está registrado na Bíblia? Em Gênesis capítulo 21, versículo 13 ao 18. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, diz a Bíblia que tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Diz a Bíblia Sagrada que ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba.
E a Bíblia nos diz que, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, ou pé de pau, ou uma árvore, como quer que você queira chamar. Afastando-se do menino, ela foi sentar-se de frente ao menino. A distância, diz a Bíblia, de um tiro de arco, ou seja, uma certa distância. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Glória a Deus. Diz a Bíblia Sagrada que Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz. Diz a Bíblia que Deus manda, aquele anjo manda, Deus falando, segura o menino pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Bendito seja o nome do Senhor. Isso quer dizer que aquela mãe abandonou aquele filho, sentou-se longe dele, porque estava chorando, lamentando os seus próprios males. Mas quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, haja o que houver, Deus ele cumpre. Deus promete no ventre da mãe fazer daquele menino, daquela menina, um grande povo, uma grande nação. Promete abençoar. E quando Deus promete, ele cumpre. Não importa quando, o que importa é que ele cumpre. Agar vem. Note que Agar, meu querido amado, mesmo sabendo da parte de Deus, mesmo sabendo da parte de Deus que Ismael seria pai de muitas nações, abandonou seu filho, achando que o menino ia morrer. Foi incrédula e displicente. Parece que Agar era de fato avoada, como queira tratar, conforme nos indica o seu nome. Mas o que eu quero dizer diante da palavra de Deus é o seguinte, que a Bíblia nos conta a história de várias mães na Bíblia. Rebeca, a mãe parcial. O que é que esta mãe era? Parcial. O que é que a Bíblia nos fala desta mulher? Está escrito em Gênesis capítulo 25, verso 28, que Isaac amava a Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Glória a Deus. Todos nós sabemos da drama familiar montada por Rebeca, motivando e incentivando Jacó a enganar o seu irmão Esaú, e que, em virtude desta drama, recebeu a bênção da primogenitura de seu pai, Isaac, em lugar do seu irmão. Eu quero dizer para você que tal posição de Rebeca motivou uma intriga familiar muito séria, ódio, ameaça de assassinato. De seu nome podemos deduzir que ela apenas se amarrou apenas a Jacó, quando de fato era mãe também de Esaú. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eva, a mãe de toda a humanidade. Diz a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 20, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. A primeira mulher recebeu este nome por ser a mãe de todos os seres humanos. Como seu próprio nome indica, Eva deu origem ao processo de vida dos seres humanos a partir dela, recebendo o privilégio de ser chamada a mãe de toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos conta a história de Sara, a mãe símbolo de fé. Hebreus capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 12, a Bíblia nos conta que pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o evangelho de sua idade avançada, não obstante o avanço daquela idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um
aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inúmeras como a areia que estava na praia do mar. Louvado seja o nome do Senhor. Sara é um exemplo de fé para todas as mães, uma vez que, mesmo sendo impossível gerar um filho pela sua idade avançada, creu nas promessas divinas e Deus a tornou fértil. Assim ela gerou Isaac, que seria o continuador da descendência de Abraão. Vemos na palavra que de fato uma princesa da fé, podendo ser exemplo para todas as mães. A fé dela é inigualável e deve ser copiada por todas as mães. Uma mulher séria, uma mulher de fé. A Bíblia nos conta também de uma outra mãe por nome de Joquebede. Eu acredito que você conhece a história desta mulher Joquebede. Naquela época, Faraó ordenou que matasse as crianças do sexo masculino a partir dos 2 anos de idade. E aquela mãe não aceitava a morte de seu filho. Ela disse: eu vou fazer qualquer jeito para que o meu filho não seja morto. E ela pegou a sua criança, que tornou-se Moisés, colocou em um cesto e ali ajeitou e colocou no rio. E o rio cheio de crocodilos, cheio de ameaças para com o seu filho. Mas eles vão colocar pela fé esta criança em um cesto. E eu tenho certeza que alguém vai pegar esta criança para criar. Mas a Bíblia Sagrada nos conta no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo de 1 a 9. A Bíblia diz que foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E a Bíblia diz que, vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. E a Bíblia nos conta que, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A Bíblia nos conta a história que a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e a Bíblia nos diz que eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Louvado seja o nome do Senhor. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Olha o trabalhar de Deus. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-nos, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Glória a Deus. Agora você imagina como é o trabalhar de Deus. Se Faraó ordenou para que matasse as crianças de 2 anos do sexo masculino, a filha de Faraó achou por bem a criar uma criança. Como pode criar uma criança se o pai, que é Faraó, ordenou para matar a criança? Tudo isso é planos de Deus. Porque Deus sabia o que poderia fazer, o que poderia usar aquele menino mais tarde. Sabemos que Joquebede, aquela mulher, foi a ama de seu próprio filho este Moisés. Quando a criança, para escapar da morte, foi colocada sobre o leito do rio e apanhada pela filha de Faraó, Joquebede foi chamada para ser a ama da criação. Isto aconteceu porque Joquebede colocou Miriam, sua filha mais velha, para vigiar a criança que deslizava no leito do rio. Foi Miriam que ofereceu à filha de Faraó os serviços de sua mãe como babá, o que foi aceito pela princesa. De fato, seu nome indica que Joquebede foi uma promotora da glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia nos conta também a história de Ana, a mãe
suplicante. Na Bíblia nos registra uma história interessante no livro de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 18. A Bíblia nos diz que levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E a Bíblia nos diz que Ana ela fez um voto dizendo: Senhor, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para as aflições da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe derem um filho, um varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Diz a Bíblia que, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, e observando-lhe o movimento dos lábios daquela mulher por nome de Ana, porquanto Ana no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, porque ela falava, porque ela orava com o coração. Por isso o sacerdote Eli teve ela como embriagada. E lhe disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti este vinho, este vício maldito. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E a Bíblia diz: e disse ela: ache a tua serva mercês diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Louvado seja o nome do Senhor. Ana foi a mãe de um dos maiores sacerdotes proféticos do Velho Testamento. Sabemos as dificuldades que ela enfrentou devido à sua esterilidade, que a motivou a chorar na presença de Deus, junto ao templo. Nós vimos que até mesmo o sacerdote Eli teve por embriagada. Em seu pedido suplicante, ela ofereceu seu filho para o serviço de Deus, cumprindo seu voto mais adiante. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos conta também uma história de uma mãe por nome de Rispa. Eu não sei se você já ouviu falar o nome desta mulher na Bíblia. Rispa, a mãe modelo, mãe amorosa, não abandonou seus filhos nem quando morreram, passando aproximadamente 6 meses, exortando as aves de rapina para que não comessem os corpos de seus 2 filhos expostos na terra. Foi honrada por o rei Davi, enterrando seus filhos na sepultura dos reis de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas mães já abandonaram seus filhos, mesmo vivos? É uma calamidade que nós vemos. Mas a Bíblia nos diz que esta mulher, por nome de Rispa, foi uma mãe virtuosa que entendeu e aceitou a missão de ser mãe. Uma mãe verdadeiramente convertida aos seus filhos. Mesmo em face ao sofrimento e morte, não abandonou seus filhos, nem de dia e nem de noite, ficava perto dos seus filhos, ficava perto dos corpos dos seus filhos, não deixando as aves devorar os corpos dos filhos. Ela ali o vigiava até o último estado decompositivo dos seus filhos. Quantas mães já desistiram de seus filhos, deixando que as aves das drogas, que as aves dos traficantes, quantas mães já desistiram de seus filhos, deixando que as aves das prostituições, as aves das más companhias, as aves dos pecados diversos, filmes e revistas pornográficas, namoro fornicantes, namorados dormirem nas suas próprias casas. Exortes estas aves de seus filhos, mandem embora, mas não percam os seus filhos por nada neste mundo. A Bíblia nos conta também a história de Maria, a mãe agraciada e sofredora. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 30 ao 33, a Bíblia nos conta que o anjo disse: Maria, não temas,
porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Louvado seja o nome do Senhor. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Maria hospedou em seu ventre um filho de Deus, o Deus encarnado, para depois vê-lo ser sacrificado em prol dos pecados humanos. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Certamente Maria agonizou junto à cruz ou para a cruz de seu filho. Talvez esta mulher de Deus seja a única das mães citada cujo nome não faz jus ao seu significado, uma vez que jamais foi recebido. A vida de Maria se resume no seguinte ato de obediência: cumpra-se em mim segundo a sua própria palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Será sempre lembrada em suas virtudes. Não será esquecida nem quando morrer. Será sempre amada. A mãe que sofre junto com seu filho. A mãe que carrega no seu ombro o nome de mãe e zela por este nome. Será sempre lembrada em suas virtudes. Não será esquecida nem quando morrer. Será sempre amada. O caráter de mãe estará evidente em seus filhos e na sua posteridade. Deus a honrará como honrou a rispa. O amor de Deus representando simbolicamente pelo amor de sua mãe. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que se compadece do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu todavia não me esquecerei de ti. É uma promessa de Deus na sua vida, que ainda que a sua mãe venha se esquecer de você, o Senhor não vai se esquecer de você. Olha que Deus usa a figura de mãe. Deus, ele diz: pode uma mãe esquecer do seu filho que a amamenta? Não esquece. Olha que o papel de uma mãe é fundamental. Mas Deus, com teu amor infinito, ele diz: ainda que ela venha esquecer de você, eu jamais esquecerei de quem são os meus filhos. Quando Israel era menino, eu amei do Egito e chamei o meu filho. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curvava. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Deus abençoe cada mãe. Oséias capítulo 11, verso de 1 ao 3 e 4. A Bíblia nos diz que quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Todavia eu ensinei a andar. Efraim, tome-os nos meus braços. Mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laço de amor, e fui para com eles como quem alivia um jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhe de comer. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido amado, eu quero finalizar este momento tão especial homenageando cada mulher que tem o nome de mãe e zela por este nome. Deus abençoe cada mulher, cada mãe. Deus abençoe cada dia das mães, para que, compreendendo a sua missão na terra, nunca desfaleça, nunca desista, nunca desanime, pois estará plantando uma semente, regando com amor, regado com paciência e regado com oração. Que Deus abençoe a vocês todas.
Fica na paz, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero mandar um abraço aos irmãos e amigos que estão sempre na escuta neste exato momento. Quero mandar um abraço para o meu amigo Antônio Vieira. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Juliano César, muito obrigado. Alessandro Alex, que Deus abençoe. Quero também mandar um abraço aqui para João Antônio, Rivaldo Augusto. Glória a Deus. JC Dias. Glória a Deus. Há tantos quantos amigos que estão neste momento que, se eu for falar, vou passar um bom tempo. Deus abençoe a todos de uma forma especial. Muito obrigado a todos, fiquem na paz e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.